Oi, gente! Bora voltar no assunto das 5 feridas emocionais que eu fiquei de falar sobre essas dores e sobre também as estratégias ou os mecanismos que a gente adota quando a gente tem essa ferida ou essa dor exposta ou quando a gente tem essa ferida ou essa dor cutucada, porque é o que acontece na maioria das vezes. A ferida tá lá. Talvez até já tenha aquela casquinha, mas vem alguma situação, alguma pessoa, algum evento e cutuca a ferida, e aí a gente entra em dor. E eu quero começar falando da primeira ferida, que é da rejeição. Deixa eu contar um pouquinho de onde a Lise tira tudo isso, né? Ela fala no livro dela que todas essas dores que a gente carrega hoje, que são feridas, que a dor vem desse cutucar a ferida. Então, todas essas feridas que a gente tem são de machucados que a gente teve na nossa infância. Então, os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, aqueles que estiveram por perto na nossa infância, nos machucaram. E aí é uma questão da gente entender esse machucado, porque na maioria das vezes esse machucado somos nós que vemos. A ferida em nós não necessariamente é uma evidência de que alguém quis nos machucar. Mas a nossa leitura, por nós sermos crianças e não termos ferramentas emocionais suficiente para entender aquilo, a gente se sente machucado e aí aquilo vira uma ferida. E a primeira delas é a da rejeição. E a da rejeição é uma que a gente consegue dar exemplo muito claro, né? Quando uma criança, você está lá na sua infância e aí a sua mãe de alguma forma falar, você vai ter um irmãozinho. E aquele irmãozinho nasce. Então, essa criança, no interior dela, né, inconscientemente, e até porque ela não tem, que nem eu falei, ferramentas suficientes para lidar com essa informação, ela se sente rejeitada. E essa rejeição causa naquela criança uma ferida. E essa ferida fica lógico, né? Qualquer ferida fica uma marca no nosso corpo. E, na verdade, essa ferida fica uma marca no emocional daquela criança. E mais tarde, essa ferida pode ser acionada e causar dor quando, por exemplo, ela chega num grupo e esse grupo não dá o devido valor a ela. Essa criança, que na verdade está dentro do adulto que chega no grupo e não tem a atenção que ele gostaria de ter, essa criança se sente rejeitada. E esse adulto desenvolve um mecanismo que a Lise fala que é o mecanismo do escapista, pode ser. É a máscara que ela fala, né? Esse adulto desenvolve alguns mecanismos para poder não deixar com que essa ferida doa. Então, quando ele se dá conta de que ele pode ser rejeitado em alguma situação, às vezes ele nem vai. Ou às vezes ele vai e de alguma forma ele escapa. Por quê? Porque ele não quer acessar aquela ferida. Ele não quer ter aquela dor novamente que ele carrega internamente. E aí, se a gente for olhar, existem N exemplos, e eu posso dar muitos, porque eu sou uma das que tenho essa ferida. E sim, por muito tempo, o meu mecanismo falou mais alto que eu. Ele era um mecanismo muito inconsciente. Hoje ele é meu mecanismo ainda, mas eu tenho consciência dele. Então eu tive 23 empregos. Na verdade, assim, eu passei por 23 empresas. Por quê? Porque sempre que eu me sentia não valorizada, não vista, não reconhecida, ou eu me sentia rejeitada, eu escapava, eu ia embora.
E lógico, entre umas e outras já era hora mesmo de ir embora, então, assim, nem todas foram por conta da minha ferida, nem todas foram por conta dessa dor. Mas é um mecanismo que eu utilizei por muito tempo de forma inconsciente. Eu não sabia, eu simplesmente ia. Então, para você aí que está me ouvindo, que está me vendo, que está percebendo, que está sentindo, que isso conversa com você, pergunte-se por aí se você também se sente insuficiente, desvalorizado, não visto, rejeitado, não reconhecido. Todos esses adjetivos ou sentimentos são seus, assim como são meus. E não necessariamente significam que o outro não está fazendo isso por você. Ou seja, não necessariamente quando eu me sinto desvalorizado é porque o outro não está me dando valor. É porque, às vezes, a minha forma de reconhecer o valor não é a mesma de o outro oferecer o valor. Você me entende? A mesma coisa é quando eu não me sinto visto. Às vezes, o que acontece é que eu estou sim sendo vista, mas não da forma como eu gostaria de ser vista. E aí eu aciono a minha máscara, o meu mecanismo, e em muitos dos casos a gente perde a oportunidade de evoluir, de aprender ou de deixar de usar esse mecanismo e aprender a entender melhor o que é que está se passando dentro de nós. Então, eu faço esse convite para você, nesse primeiro momento das feridas emocionais, que eu estou trazendo a primeira, que é a da rejeição, para que você se observe por aí e perceba se essa não é também uma ferida que você tem e como essa ferida te causa dor. Porque a partir do momento que a gente começa a ficar consciente, fica mais fácil de entender e de fazer a melhor escolha. Porque, na verdade, não existe certo ou errado. Que nem eu falei, das 23 empresas que eu passei, não necessariamente todas eu escapei. Mas, talvez em algumas delas, se eu não tivesse escapado, talvez eu tivesse feito uma melhor escolha. E, para ser sincero, foi o que foi, porque tinha que ser do jeito que foi. Mas é bom a gente ter consciência para que a gente não faça, não cometa, não os mesmos erros, mas que a gente não caia nesse mesmo lugar comum, sem se perceber, sem entender o que na verdade a gente realmente precisa. Porque às vezes o que a gente precisa é passar pela situação para poder vencer aquilo ali e sair mais forte. Espero que tenha feito sentido para você e, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Hoje eu vou falar da segunda ferida emocional. Tchau!